Toda honra e toda glória sejam para nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, graça e paz. A mensagem de hoje tem a ver com a insatisfação. Tem a ver com o que nós estamos vivendo sempre nesse mundo. Tem a ver com o nascimento da carne. E tem a ver com o nascimento da água e do Espírito. Na carne, vocês sabem, é muito fácil falar porque a palavra nos diz, na carne é um processo temporário. Nós não fomos feitos para ficar no pó, na carne, porque em Gênesis o Senhor Deus nos fez almas viventes e fez esse processo no pó. Mas ali no pó o Senhor assoprou. Significa que do Senhor Deus veio aquele sopro, passou para nós aquilo que nos faz almas viventes. Significa que não fomos feitos do pó, fomos feitos inicialmente no pó, mas não de pó. Nós recebemos uma porção do Espírito do Eterno Senhor, e é isso que nos faz a sua imagem e semelhança. Pela vontade do Senhor Deus, que é perfeita, nós sabemos que é perfeita porque é o Senhor, nós começamos no pó e temos a história contada em sua palavra, Adão e Eva. Adão e Eva tinham aquela glória maior e eles cederam essa glória para o Satanás. Se Adão e Eva não tivessem feito o que fizeram, estariam em glória até hoje, mas os desígnios do nosso Deus são perfeitos e vão muito além do que nós possamos imaginar. Nós sabemos o que o Senhor Deus nos revela e isso nos basta. Quando nós pensamos nisto, o primeiro ponto é que todos nós que somos cristãos sabemos que é verdade porque recebemos comprovações. Recebemos algo do Senhor Deus e sabemos que é verdade, e isso nos basta. Ainda que alguns de nós sofram um pouco mais, porque a verdade é esta: nós fomos feitos a partir do pó, mas não do pó. Isto significa que as nossas almas foram colocadas no pó. Foram colocadas segundo o que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva deram direito para o Satanás. Adão e Eva decidiram tomar para si o conhecimento do bem e do mal. Eles decidiram abraçar a existência antes de abraçar ao Pai. Ir com muita fome ao pote é uma expressão muito conhecida. Eu fiz isso a vida inteira. Glórias ao Senhor Deus por ter enviado seu Filho Jesus, nosso Salvador, que nos selou com seu Espírito e não importa o que aconteça, estamos salvos, nós que cremos no Filho de Deus. E a verdade é esta, a verdade é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos explica todas estas coisas. Nós, à semelhança de Adão e Eva, queremos sempre abraçar as coisas com muita sede. Nós queremos, nós desejamos, nós temos isso dentro de nós. A palavra diz que ninguém pode vir ao Pai se não for através do Filho. E o Filho diz, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então nós nos alegramos muito em saber que o Pai já nos escolheu, já nos trouxe para as mãos do Filho, já estamos nas mãos do Cristo Jesus. Não negamos, não nos opomos. Sabemos mais do que achar, não é achismo, não é dúvida. Nós sabemos no fundo de nossas almas que o Senhor Deus é perfeito. E sabemos que estamos nas mãos do Senhor Jesus, porque a palavra diz, e é verdade, quando nós aceitamos o Filho, o Espírito Santo vem e habita em nós.
E em nós já existia aquele Espírito, aquela porção do Espírito de Deus, que Deus, o Senhor, nos deu quando assoprou vida no pó. Então esse Espírito que está em nós, que nos faz a imagem e semelhança de Deus, nos capacita a ouvir, a entender o que o Espírito Santo fala dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo está a nossa alma vivente, que hoje é formada pela identidade, pela alma e pelo Espírito de Deus. E esta alma, que é alma e espírito, é alma vivente, ela escuta o Espírito Santo, que é o próprio Deus, tão próximo, habitando dentro do mesmo corpo. E a palavra então nos revela que o Espírito Santo, se comunica com o nosso espírito, nos dando testemunho de que somos filhos, porque podemos escutar o Espírito Santo de Deus. É obra tão grande que quanto mais nós adoramos, mais nós vamos saindo deste lamaçal. Cada cristão está num lamaçal. Mas a palavra diz que quando nós cremos no Filho de Deus, o Espírito Santo vem e habita e não sai mais, não desiste de um filho. Este é o selo do Espírito Santo, o penhor da promessa. E cada cristão, então, com suas mazelas, com seus desejos, com seus anseios, com suas tristezas, cada cristão, que é um tristão, é verdade. Errei, mas falei a verdade. Cada cristão, inicialmente, é um tristão, é um triste, porque está ainda nesse mundo e agora está recebendo a revelação da luz de Cristo. Cada cristão, com todas as suas falhas, com tudo aquilo em que ele se apaixonou, com tudo aquilo em que ele se prendeu, cada cristão agora, a palavra diz que foi tirado desse mundo, foi desarraigado, foi transportado da potestade das trevas para o reino do Filho de Deus. A palavra diz para o reino do Filho do seu amor, porque Jesus é filho do amor de Deus. Jesus não veio julgar, não veio condenar, veio salvar. Nesse mar imenso de confusões e de maldade, Jesus, o Senhor, é a nossa boia de salvação. Se agarra nessa boia quem quiser. Nós nascemos da carne com todos os nossos desejos, com tudo que a gente quer. E a nossa boia de salvação é Jesus. O verdadeiro cristão sabe e crê, e todo aquele que crê tem a vida eterna. Não importa. Não importa o que te aconteça. A obra que Cristo começou, Cristo termina. Cristo é nosso advogado fiel. Tudo foi feito por Ele e para Ele. É o poder absoluto. Toda a glória do Pai está no Filho. Aquele que crê no Filho, acabou. Acabou. Acabou as mazelas. Pode aí chorar, pode ainda achar isso, aquilo. Se é cristão, pode sofrer. Mas cedo ou tarde o cristão vai como que dentro de um moedor de carne. O cristão, ele vai chegar num ponto que ele vai dizer, olha, eu não aguento mais, eu não quero saber de mais nada, tá tudo certo. Eu já sei da verdade, eu insisti na mentira, porque cristão não nega a Cristo. Sabe o grande tesouro que é a salvação em Cristo Jesus. E cedo ou tarde ele vai ver que estava tão errado, que ele vai começar a dizer essas coisas, olha, por que eu insisti tanto nisso, naquilo? Se o tempo passa, se Jesus é o verbo de Deus, tudo foi feito por Ele. Ele sabe como funcionam as coisas. E para nossa alegria, nós que somos cristãos, o Pai diz, eu não desisto. O Senhor sabe o quão pequeno nós temos sido tão pequenos, tão
erráticos, tão desejosos disto e daquilo. Nós queremos abraçar tudo, todas as coisas, e a nossa alma não se preenche, não adianta. Nós queremos sempre mais. E quanto à idade, nós vemos assim a filosofia dizendo, olha a idade, olha o tempo é a resposta. Mentira! Jesus é a resposta. O tempo não responde nada. O tempo é maravilhoso para nós, né? Porque nós estamos esperando que o tempo passe para a gente chegar na glória. Mas a idade, olha, tudo vai se resolver. Isso é mentira. Quanto mais passa a idade, mais o homem sem Cristo, ele mais fica desejoso daquilo que não pode ter. E o interessante é que com Cristo é a mesma coisa. O homem não muda, o homem continua desejoso daquilo que ou já teve, ou quer mais, ou não pode ter. Não muda nada. Nós todos somos iguais. O que muda é a alma que crê no Filho de Deus e está indo para a glória. O Senhor Jesus, que uma vez veio nessa terra, em carne, ele disse também que, olha, se a gente beber dessa água, nunca mais nós teremos sede. E o verdadeiro cristão, ele na realidade, ele está sedento, ele quer tudo. Então como é que se explica isso? Como que não teremos sede? Então aí nós começamos a perceber a divisão, a separação da carne e da alma. Que a alma vai receber um corpo novo, glorificado. E o cristão, aparentemente, ele é igual aos outros. Ele quer tudo, quer, mas ele está aí, está jogando água fria, está assim de um jeito que está glorificando a Cristo, está buscando. O cristão a cada momento, justamente por ter o desejo da vida, de tudo, e não abraçar isso assim como podia, né, no pecado, ele está glorificando a Cristo, que está buscando a Cristo. Ainda que peque, ainda que caia, o cristão não abandona a Cristo. E é isso que a palavra diz, que nós vamos receber um corpo glorificado, nós somos já desarraigados da potestade das trevas, ou seja, as trevas não nos convencem mais. O cristão está vivendo dentro da santidade, ou seja, tudo é lícito, tudo é puro para quem é puro, ainda que o mundo não entenda. Mas ele está nesse turbilhão de coisas, está vendo tudo. E até o cristão que tem medo do mundo, das coisas que vão acontecer, ele peca. Por que tem medo? Jesus não é o Senhor? É. A tua confiança não está no Senhor? Está. Então, está com medo de quê? Então, mentiu. Tá vendo? A tua confiança não é 100% no Senhor. Ué, o Senhor não é o verbo de toda a criação? É. Não foi o Senhor Jesus quem fez as estrelas? Que se olhar só para o sol já é um absurdo, né? O poder que tem aquilo ali, né? E o sol é uma estrela pequenininha de nada, chega a sumir na frente de outros sóis. E aí a gente olha a terra e o que acontece, às vezes dá medo até de um vizinho, de um outro ali. Mas não foi Jesus, o Senhor, o verbo de Deus, quem fez todas as coisas? Foi. Não é isso que a gente diz? É. E está com medo de quê? Então, um cristão verdadeiro, ele na realidade ele não tem medo. Ele está confuso. Ele está assim na carne ainda. Ele está desejoso das coisas e com decepção. Às vezes não dá tempo nem de pensar e o cristão ele está assim, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. É como se o cristão dissesse o que nem tem tempo mais para dizer. Feliz é o cristão que se atira completamente, né? Mergulha nos desígnios do Senhor. Isso aí eu não sei qual irmão, quem consegue fazer isso, eu não sei. Que até Paulo reclamava, né? Até Paulo dizia que às vezes fazia o que não queria, porque a carne, não sei o que, puxava ele para fazer isso e para fazer aquilo. E nosso Deus, nosso Senhor é tão bom, irmãos, que o Senhor está provocando essa revolução dentro de nossas almas, não é no corpo, é na alma. Ontem mesmo, amados,
eu orei para o Senhor, uma oração curtinha, e disse algumas coisas para o Senhor, e comecei a sentir a presença da luz, uma luz que não se pode explicar. E isso é só o começo do começo. Nós temos a eternidade para viver e receber do nosso Pai o poder imenso. O Senhor Deus não veio pisar no homem. A palavra diz que o Senhor Jesus não vai pisar na cana quebrada, não vai apagar o morrão que fumega, o morrão que é aquela palha, aquele mato que está queimando ainda e está saindo fumaça, mas não quer apagar. Sabe aquele, para quem conhece, aquele matinho que está saindo fumaça, parece que não tem fogo ali, se tu bota a mão perto ali, queima, tem fogo. Não apaga aquilo ali, mas parece que está morrendo. O nosso Deus é o eterno Senhor, Ele não pisa naquele que está fraquinho. E nós somos tão pequeninos, o Senhor Deus é o eterno. E todo aquele que crê como uma semente de mostarda, uma fé tão pequenina, já tem a vida eterna. É esta adoração, é isso que o Senhor Deus está procurando. Muito além dos nossos achismos, muito além. Porque a partir do momento que nós cremos no Filho de Deus e na sua palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Isso é um passo tão grande, irmãos. É um passo absurdamente imenso, imenso. Quando nós fazemos isso, nós que fizemos isso, pelo poder de Deus, porque nós fomos chamados. Se o Senhor Deus não concedesse, nós não teríamos nem como. Não tem como. Irmãos, isso me alegra muito. Não tem como abrir o livro sagrado e dizer que é a palavra de Deus. Não tem. E isso a gente vê bem fácil, né? Porque se a gente esquecer o Antigo Testamento, pega só o Novo, tira o Apocalipse, parece loucura, né? Revelação. E pega ali só as palavras do Senhor Jesus. É amor, é amor, é amor. É tão simples, até uma criança pode entender. Mesmo assim, não recebem, não conseguem. Não conseguem. E nós que cremos pelo Espírito de Deus, nós recebemos toda a palavra, toda a Bíblia. Que maravilha, irmãos. Nós somos chamados pelo Eterno. E pelo poder do Eterno nós recebemos. A palavra diz que nós que cremos recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Não é uma palavra simples e boba, não. É simples e poderosa. É a palavra que diz, olha, não tem como ser filho de Deus, não tem como, só se receber o poder. É o Espírito que habita em nós e nos dá esse poder. É muito forte. Então, muito além das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós estamos assim, em inglês se chama craving. Craving significa, eu quero, desejoso, sabe? Craving dá a ideia de umas garras, eu quero agarrar, eu quero. Eu lembrei agora de gelatina de novo, há muito tempo eu não tenho assim. Porque eu também não fiz, né? Um dia desse eu vou dar um jeito de fazer. Uma gelatina como era na minha infância, que é uma gelatina com frutas no fundo e uma cobertura de, como é que é? Um creme de baunilha. Que coisa, né? Olha só, né? A minha alma tá assim, craving, tá desejosa, eu tô querendo agarrar aquela gelatina. Mas não é só gelatina não, é tanta coisa. Que nós estamos assim, a nossa alma tá... Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade de tudo, de todos os cristãos, o homem também, o ímpio, todo mundo está assim, uma sede, né? A gente quer, eu quero como uma criança mimada. O que nos leva ao título desta pregação, desejo. E o texto principal está em Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez
desde o princípio até o fim. Amados, primeiro, nós sabemos que é simples assim. O Senhor Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, se revela para nós e para todo aquele que o busca, pois é galardoador daqueles que o buscam. Isso já é, explode a nossa mente, né? Como que é? Peraí, só tem um Deus, tá? Esse Deus não é uma bola de luz, não, é a bola de luz, sim, começa por aí. Mas é muito mais. Esse Deus é amor e é muito mais, esse Deus é pessoa. E aí nós o chamamos de Pai, Abba, Pai, o Senhor escuta. Pessoa, não, a minha mente não... A nossa mente, por mais que seja cristão, ela está sempre assim. O ímpio, ele nega, não aguenta, né? O cristão aceita, porque como que eu não vou aceitar? É tudo que a gente quer. Mas a nossa mente fica assim, né? Abba, Pai. Quando nós nos damos por conta, amados irmãos, que o Senhor Deus é pessoa, não mente, é santo, não pode negar a si mesmo. E é nosso Pai, está ouvindo. Mas porque o ímpio vai dizer, mas porque isso, porque está nisso, está ouvindo coisa nenhuma, olha o estado que está a tua vida. Não, eu vou até o final, porque eu sei que o Senhor é meu Pai. É diferente. Não é teu pai, não está vendo o que está te acontecendo. Não interessa, eu sei, eu já vi, ouvi, vivi, eu tenho testemunho. Eu sei que é meu pai, eu sei da promessa. Eu sei. Aí nós sabemos o que chega a hora em que o cristão diz uma aflição, um choro. O cristão fala, papai. É o cristão dizendo, Pai, meu Senhor. O cristão só está confessando, só está desabafando, só está falando com o Pai. Tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor que te escuta, que é nosso Pai. Chega num momento em que as palavras se perdem, aí entram as palavras inefáveis. O Espírito falando muito, em tão poucos segundos. É o Senhor dizendo, meu filho, minha filha, glórias a Deus. Eu fiz assim, e no tempo certo, a gente vai vendo que é perfeito. Eclesiastes 3, dizendo, tudo fez formoso em seu tempo. Glórias a Deus. Não é pouco, não é muito, não é muito não, é muito mais, é tudo. E tudo o Senhor Deus fez formoso. Formoso significa perfeito. Não é só perfeito, é um entendimento. O Senhor Deus não é somente perfeito, como é Pai. Perfeito, uma máquina que funciona perfeitamente, mas o nosso Deus não é máquina, o nosso Deus é pessoa. E em sua perfeição é amor, então ele se apresenta formoso, maravilhoso. Ele nos mostra no seu tempo que tudo fez formoso, a formosura. Glórias a Deus. Que emoção, irmãos. E aí nós começamos a entender Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Irmãos, inquirir no seu templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Já estamos no templo do Senhor 24 horas por dia, ainda que entristeçamos ao Espírito Santo. E muitos de nós cristãos estão perdendo de contemplar a formosura do Senhor
O Espírito Santo é o Senhor, é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já habita no templo do nosso corpo. E nós, com esse craving, querendo isso e aquilo, com medo disso e daquilo, perdemos de contemplar a formosura do Senhor. Daniel, lá no Antigo Testamento, não tinha o Espírito Santo habitando em si. Mesmo assim, ele buscava e conseguia contemplar a formosura do Senhor. Quando ele pensava e dizia, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele já estava conseguindo isto. E hoje, Cristo enviou o Espírito Santo e nós, na dispensação da graça, podemos contemplar a formosura do Senhor no seu templo, todos os dias, de manhã à noite. O Espírito Santo já habita em nós, irmãos. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca para receber essa verdade, para caminhar lado a lado com o Senhor Deus de mãos dadas, Pai e filhos. Quando nós lemos os textos bíblicos, muitas vezes esquecemos que é para todos nós. Não tem tempo que não seja tempo bíblico. Nós estamos no tempo bíblico. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Nós nem precisamos buscar, basta despertar. O Espírito Santo já está em nós. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Glórias a Deus, Daniel já está lá na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Nós não chegamos na casa do Senhor ainda, mas já podemos contemplar a formosura do Senhor que habita em nós. O Espírito Santo habita em nosso corpo, que é templo de Deus. Isto é a dispensação da graça. Então, todos os nossos desejos existem, mas quando o Senhor então intervém, o Senhor nos revela que maior do que a criação é aquele que fez a criação, é o Criador. É aquele que fez tudo formoso em seu tempo, tudo no tempo certo. É aquele que nos mostra que nós não vamos conseguir nos satisfazer fora do tempo, pois ele colocou a eternidade em nossos corações. Olha aí, irmãos. E é uma obra tão grande, que a palavra diz que nós não podemos descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. É claro que não, porque o eterno Senhor é o poder absoluto. O Senhor Deus já colocou em nós esta capacidade. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos, a palavra diz, um vaso, cada um, né? Mas significa apenas para entender que nós temos um espaço. Nós temos, como um vaso, a capacidade de receber algo. Porém, esse algo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus, nós já recebemos a Cristo, a mente de Cristo está em nós. A palavra de Cristo está nesse vaso, e a palavra de Cristo é a palavra que transforma pãezinhos em alimento para multidões. É a palavra que transforma o pouco no muito. É a palavra que faz nascer vida do nada. Água da rocha. Esta palavra está dentro do nosso vaso. E ainda que nós estejamos craving, desejosos, ainda que nós estejamos sedentos pelo mundo, o Senhor Deus não nos condena. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não amamos o mundo, mas não podemos mentir. O Senhor Deus nos fez para viver. Nós temos desejos. Nós não amamos o mundo, o sistema do mundo que nega a Cristo, não.
Mas nós não somos ignorantes, não mentimos. E Cristo, no seu tempo certo, as mãos do grande oleiro, trabalham nos nossos vasos. São vasos que têm dentro de si um espaço tão grande que só a eternidade pode preencher esses vasos. Só a eternidade. Esse é o problema do ímpio. O ímpio sabe que tem esse craving, esse desejo por viver todas as coisas, mas ele nega o autor da eternidade. E nós aceitamos a Cristo. Ainda que nós estejamos desse jeito, nós aceitamos o autor da eternidade. E o autor da eternidade colocou a eternidade no coração do homem. E em nossos corações nós temos a eternidade. Nós temos isso. Olha, não adianta não, meu caro. Eu não quero pouco. Muitas vezes eu disse para o Senhor, olha, chorando, clamando, Senhor, eu não vim pedir reposição daquilo que o Satanás me tirou, não. Eu não vim pedir reposição porque o Senhor já me deu a vida eterna. Eu não vim pedir reparo. Eu não vim pedir ajuda. Eu não vim pedir pouco. Tudo isso eu falo para o Senhor. Eu não venho pedir muito. Não, meu Deus, meu Senhor e meu Pai, eu não venho pedir muito. Eu venho te pedir a tua vontade. Eu venho te pedir tudo. Tudo, meu Pai. Tudo no teu tempo. E digo, perdoa-me. Sei que tu já me perdoaste porque eu estou lavado no sangue do Cordeiro e tudo que eu te falo muitas vezes é falho e tu és meu pai, tu estás me ensinando. Então eu vim desabafar, eu vim confessar os meus erros, eu vim concordar contigo. Tu és o Senhor, tu és o Eterno, é grande demais para mim. Começa a chorar, irmãos. É maravilhoso saber que nosso Pai é o Eterno Senhor. Então eu não vim te pedir, meu Pai, nem pouco, nem muito, nem mais ou menos, muito além do que a minha mente acha que pode te pedir. Eu vim te pedir a tua vontade, meu Deus. Vim te pedir tudo, tudo. E é o que o Senhor Deus, em sua palavra, nos concedeu. Tudo, tudo. Aprove, ó Pai, dar-vos o reino. Jesus, o Senhor, em João 17, diz que toda a glória, é forte, irmãos, toda a glória que ele recebeu, ele colocou sobre nós. Por isso nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Por prazer, por amor, o Criador nos fez para que nós sejamos filhos. Por isto, eternamente nós vamos glorificar, porque recebemos glória. Os nossos vasos vão derramar de volta essa glória. A palavra diz que nós vamos deitar nossas coroas desde já para o Senhor. Claro, é tanta glória. Quando a gente começa a perceber, irmãos, começa a cair lágrima de alegria. É glória sobre glória. Vai chegar então um momento em que literalmente lá na glória e eternamente nós vamos, de tempos em tempos, conforme o Senhor nos chamar, nós vamos nos prostrar, derramando a nossa glória, glorificando ao Senhor, deitando as nossas coroas, oferecendo tudo que nós somos. É tudo teu, meu Deus. Que alegria. Porque Cristo, sendo a glória, sendo o Verbo de Deus, isso é tão forte, irmãos, que nós estamos apenas aprendendo. Cristo derramou o seu sangue, a sua vida, sem receio, sem ressalvas, sem mimimi. Cristo, sendo o Verbo de Deus, ele fez e não se acovardou. Ele fez e veio atrás de nós. Entregou tudo. E chega a dizer que nós somos mãe dele. Nos chama como noiva, nos chama como um noivo, craving, desejoso pela noiva. Mais do que nossos desejos por tudo, Cristo vem e se interpõe e mostra. Tá aqui, ó, você, na realidade,
tem muito mais para receber. O Senhor nos mostra que Ele colocou dentro de nós a eternidade. E o Senhor nos mostra que só tem um jeito de satisfazer as nossas almas. É nos casando, nos unindo com o Senhor, o noivo. Nós, a igreja, não podemos pedir pouco nem muito. E nem podemos pedir tudo, porque nós já recebemos tudo. Mas por humildade nós pedimos tudo. Eu quero a vontade do Senhor. É o único jeito. O Senhor Deus fez obra tão grande, nos fez a sua imagem e semelhança, o Criador. O Criador que por prazer cria as coisas, quer ter o prazer de ser o Pai. Quer que em nós esteja o seu poder, a sua glória. Irmãos, isso não tem preço. De podermos viver eternamente, algo que sequer podemos descrever. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amados, eu lembro o tempo em que a minha dindinha, como eu chamo, né, preparava um chá de limão, ela falava. Não, ela falava água de limão. Porque ela dizia assim que ela colocava 5 gotinhas de limão. E eu dizia, Dindinha, que gostoso, como é que tu faz? Ela explicava, ó, eu coloco só 5 gotinhas de limão. E ela chamava aquilo de água de limão. Experimenta agora, depois de velho, colocar 5 gotinhas de limão num copo d'água. Quem sabe vai agradar, né? Mas nós estamos assim num furacão que a gente quer mais e não sei o quê. Mas a palavra diz que tudo fez formoso em seu tempo. Naquele momento, aquela água de limão com 5 gotinhas. O sorriso da Dindinha é o frescor daquela tarde de verão, o vento balançando os galhos das árvores. A paz daquele momento, naquela mesa no pátio, tudo fez formoso em seu tempo. A relação entre as coisas, somente Deus pode satisfazer as nossas almas. Somente Deus. Porque foi Deus, o Criador, quem fez a eternidade. E o Senhor Deus gravou a eternidade no coração do homem. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós temos este craving, este desejo, este querer, este furor, essa fome, essa fera dentro de nós. É porque não dá para esquecer, né? O leão da tribo de Judá é o leão. Maior é aquele que está em nós. Vai falar do Satanás, olha, eu não tenho pena do Satanás porque não tem volta, né? Está condenado. Está condenado. Eu também não quero sapatear na cabeça do Satanás. Eu não tenho autoridade para isso. Que o Senhor o repreenda. Mas o Senhor colocou em nós um furor ainda maior. Isso está apenas despertando, irmãos. Nós precisamos do corpo glorificado para viver. Não é pouco, não. Não é muito. É tudo. Tudo fez formoso em seu tempo. É a eternidade que está espelhada dentro de nós. O Senhor nos aparelhou. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos seres divinos, filhos do único Deus, com características divinas do único Deus, preparados para vivermos eternamente. Irmãos, é glória sobre glória. Aí vai a irmãzinha mandar uma oração. Que maravilha! Aí a irmãzinha manda um versículo.
Que maravilha. Não, mas eu queria estar surfando. Eu quero ir para a lua. Eu quero festa de arromba. Tunt, tunt, tunt. A irmãzinha manda outro versículo. O cristão, quando vê isso, a outra irmãzinha não sabe nada, né? Mas aí levanta as mãos para cima e glorifica a Deus. Mas o ímpio quer festa, né? Festa de arromba. O ímpio quer tudo fora do tempo. E aí o cristão olha aquele versículo. E o cristão olha para aquilo ali. Não sabe nem como é que isso veio parar no meu celular. Que é isso? Aí o ímpio olha e diz assim, puxa, esse cara não cansa de repetir, né? Não sai do mesmo lugar. Claro, não sai da rocha eterna, que é Cristo. Aí abre aquele versículo e o cristão olha para aquilo e diz, o que é isso? O que é isso? Céu, terra, inferno, tudo o poder de Deus está aqui na minha frente. Glórias a Deus. Tudo isso, tudo fez formoso. O Senhor Deus está mostrando o temor, o quão grande Ele é. O quão grande é o nosso Deus. Porque olhar para a estrela, olhar para o universo, olhar para microscópio, escrever livro, não tem fim. Aí é o conceito de infinito, né? Mas saber que tem um Senhor, que é o eterno. Daí sim a gente pira na batatinha. Daí sim, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Nós começamos a descobrir que esse Deus não pode negar a si mesmo, sendo amor. Não tem como. Sendo amor, é amor. Não adianta. Olha, o Senhor vem como Pai, não desiste. Explica, desmancha, tira os nossos medos. Nós lemos na palavra que o amor não teme. E quando nós tememos, temos medo, é porque ainda não somos completos no amor. O Senhor sabe quem é filho, quem não é filho. Eu não estou falando do pecado, eu não estou falando. Quem é filho está na batalha, está buscando a face do Senhor e o Senhor está vendo. E não pense que não, porque sim, entre os filhos de Deus está a escória, está assim, todos os pecados sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Tudo está acontecendo. E aí então é que os filhos são vistos pelo próprio Deus. Deus sabe quem é filho, quem não é filho, quem é filha, quem não é filha. Mas sendo amor, o Senhor Deus, sendo quem Ele é, Ele não pode negar a si mesmo. Então Ele vem e se faz presente como um pai. E é o pai dizendo, olha, o Senhor mostra, explica, o Senhor mastiga em espírito, se faz presente e preenche as nossas almas. Porque as nossas almas têm essa capacidade para viver a eternidade, mas o Senhor, antes mesmo, isso é para quem busca, né, irmãos? Olha, irmãos, eu busco porque eu tenho caído muito no desespero, não na falta de fé, mas no crave, no desejo do quero ter as coisas. Então, o que faz o Senhor para quem busca? Ou tu busca, escolhe buscar, começa a clamar, a chorar, ou tu busca como eu justamente porque acabou se decepcionando tanto. Eu acabei me decepcionando tanto por querer fora do tempo e não adianta. Como eu aceitei ao Senhor, o Senhor sabe que é verdade. O Senhor não nega a si mesmo. E o Senhor que pôs a eternidade no meu coração, Ele sabe que eu tenho esses desejos de querer. E o que o Senhor Deus faz, irmãos? Ou tu busca, ou tu acaba buscando a força como eu. E o Senhor, então, Ele preenche com a sua presença. O Senhor se faz presente debaixo do nariz dos outros que não vem nada.
E eu não vou mentir, né? Na carne, a carne ainda quer isto e aquilo, mas a alma é preenchida. Olha que o Senhor Deus não é covarde. Coloca a eternidade dentro de nós, nós queremos a eternidade, mas o Senhor Deus sabe que é algo tão grande que Ele colocou dentro de nós. O Senhor Deus sabe que não pode ser satisfeita uma alma assim. A eternidade é a eternidade. É tudo formoso em seu tempo. Então o que faz o Senhor? O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor se faz presente como um pai dizendo essas coisas que nós conhecemos. Dizendo essas coisas, meu filho, minha filha, não é assim. Tu já sabe da verdade. Tu já tem tudo. Permaneça na minha palavra. Eu relevei todas as tuas mazelas, teus pecados. Tu está lavado. Tu está lavada no sangue do Cordeiro. É isso que o Senhor nos diz, irmãos. Versículo por versículo. Estamos lavados no sangue do Cordeiro. O Filho de Deus que derramou seu sangue sem ressalvos. É forte, irmãos, é forte. Eu gosto de lembrar que na cruz o Senhor, derramando o seu sangue, olha, o Senhor olha para baixo, vê, olha, estão jogando sortes para ver quem vai ficar com a túnica. Muitas vezes nós cristãos estamos craving, desejosos para saber o que nós vamos receber. Será que ainda vou viver mais? Será que isso? Será que aquilo? Quando nós já recebemos a vida eterna, muitas vezes nós estamos pensando na túnica. E o Senhor olha para baixo e diz assim, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quanto diz respeito, ainda que o Pai nos perdoe, é verdade, irmãos. Nós estamos nascendo da água e do Espírito. E muitas vezes nós nos inclinamos para a carne e desrespeitamos, entristecemos o Espírito Santo. Porque nós estamos querendo, olha, eu quero ver a túnica do Senhor. Ele é o Verbo, Ele faz tudo por mim, eu quero ver o que Ele vai fazer por mim. Então nós estamos pensando na túnica. Quando o Senhor entregou a própria vida, João 17, o Senhor Jesus disse que toda a glória do eterno, a glória de eternidade em eternidade, todo o poder que Ele recebeu, Ele colocou sobre nós. Quanta honra, coroa de fogo vai ter o irmão que permanecer em Cristo, já tem a vida eterna. Mas honra, coroa de fogo, uma glória viva vai receber em galardão o irmão que buscar a pessoa de Cristo, buscar glorificar aquele que sem ressalva, sem receio, sem titubear, aquele que deitou a sua própria vida por amor de nós. O Eterno fez isso. E nós, tão pequenininhos, ficamos craving, ficamos sedentos por querer isso e querer aquilo. Aí quando chega lá na glória perante o Senhor, todos vão querer o galardão, né? Seja lá o que for, não é coisa pequena, não. Eu nunca pensei em galardão, mas é a palavra. Todos vão querer, mas eu fui de Cristo, mas era tudo para Cristo. E não era. Que é filho, está salvo, mas não era. E eu não sou diferente, é o Espírito Santo está falando para mim, para vocês. É sinal que algo há aí, algo tão grande que nós, como filhos de Deus, ainda não recebemos. Que está em Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Não adianta, irmãos. Não adianta ficar com desejo daquilo fora do tempo. Seja o que for, não dá para descobrir
Será que o Senhor vai me conceder isso? Será que não sei o que? Será que não sei o que? É viver com Cristo. Nós já sabemos que Cristo é o Senhor. Nós já sabemos que tudo, até as potestades, os governantes, tudo foi colocado por Cristo. E Cristo está nos ensinando a não sermos covardes também. Cristo estava na frente de Pilatos, e Pilatos dizendo, porque eu tenho poder, porque não sei o que, tu não está sabendo que eu posso te soltar? E Cristo dizendo, olha, nenhum poder tu teria se não fosse dado de cima. Isso tudo está acima. O Senhor dizendo, meus pensamentos são mais altos do que os teus. Quando nós adoramos a palavra do Senhor, amados irmãos, bálsamo é para as nossas almas que estão com desejo. É bom ter desejo. O Senhor Deus colocou em nós o desejo pela vida. Mas que esse desejo não se transforme em tristeza. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi num casamento. Nós estamos nos casando com o Senhor da vida. E por isso mesmo o Senhor, neste casamento, no momento certo, Ele transforma água em vinho. Ele nos surpreende cada vez mais. Tudo fez formoso em seu tempo, amados irmãos. É muito forte. Uma mensagem simples. Tão grande é esta mensagem também, pôs a eternidade no nosso coração. Não lutemos contra o Senhor, mas lutemos com o Senhor. Porque não é pouca coisa, não é muita coisa, é tudo. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para vivermos. Tudo, tudo. Só de pensar que nós vamos caminhar em ruas de ouro. A Nova Jerusalém tem muros feitos de pedras preciosas. Você pegar hoje uma pedrinha que o homem faz um anel, né? Custa uma fortuna. A Nova Jerusalém, os muros são feitos de pedras preciosas. Mais do que isso, nós teremos infinitos pátios, pomares com todos os tipos de frutas nascendo de graça, sem ninguém para dizer, olha, não, isso não é teu. Tudo será de todos a todo momento. Sem medida, o Senhor Deus derramou sobre nós a sua glória. É uma obra imensa, amados irmãos. É o que o Senhor Deus nos pede agora para a nossa própria consolação. Eu falo para os irmãos que sabem que Jesus é o Senhor. Alegrem-se com a palavra do Senhor, então. Porque como uma semente, nós temos que morrer para dar muito fruto. Então nos entreguemos ao Senhor que fez tudo formoso em seu tempo. Tudo. As plantas saem da terra e olham para cima, glorificando ao Senhor. Assim sejamos nós também. Porque a aurora vai chegar, nosso primeiro dia da eternidade. E aí, irmãos, não tem palavra para descrever isso. O Senhor está dizendo, o Espírito Santo está falando. Olha essa bagunça que o homem fez, o Espírito Santo está pronto falando, olha, é Deus. Se nós nos voltarmos para a luz de Cristo, não é ministério da prosperidade. Não é pessimismo, também não interessa o que vai acontecer, interessa que tudo fez formoso em seu tempo. E cristão que olha para Cristo, não somente tem a vida eterna, como desde já recebe de Cristo. Amados irmãos, alegrem as vossas almas. Sexta-feira, olha aí, mais uma sexta-feira. Aproveitem essa mensagem tão simples, aproveitem este sábado para adorar ao Senhor e refletir nesta palavra. Fiquem na paz do Senhor Jesus.